Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos aí fazer mais um devocional, mais um dia na presença do nosso Deus. Estamos aí no capítulo de número 4 de Êxodo e estamos aí na narrativa onde Deus chama Moisés no Monte Horebe, no Monte de Deus. Terminamos ali Deus na sua narrativa com Moisés dizendo que o que iria fazer com os egípcios e que ia libertar o povo e o povo sairia também muito rico do Egito, não sairia de mão vazia. Aí no capítulo 4 Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disseram: O Senhor não lhe apareceu. Aí essa é a pergunta, o questionamento de Moisés. E Deus responde. Então o Senhor lhe perguntou: Que é isso que tem nas mãos? Moisés respondeu: Uma vara. Então disse o Senhor: Jogue no chão. Então Deus começa a dar. Moisés, ele tem dúvida, ele vai chegar lá, como é que ele vai provar que realmente Deus o chamou? Então Deus diz para ele: Moisés, eu vou te dar um sinal. O que você tem na mão? Uma vara. Então joga no chão essa vara. Você vai ver nos versículos 3, 4 e 5 essa narrativa. Então joga no chão. Essa vara se transforma em uma serpente. E Moisés até quer fugir. Deus fala: não tenha medo, pega essa serpente pela cauda. E ele pega a serpente e ela torna a virar uma vara. Então esse é o primeiro sinal que Deus estava mostrando para Moisés e que Moisés iria mostrar para o povo de Israel quando chegasse lá, para demonstrar que era realmente Deus que havia chamado. Aí Deus disse para ele: olha, põe a mão agora, no versículo 6, disse mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés colocou, quando retirou, ela estava leprosa e parecia como neve. Então ele disse: coloca a mão no peito. Ele colocou a mão. Quando ele tirou da sua roupa a mão, ela estava branca como a neve, estava leprosa. Moisés, claro, se assustou. Ele disse: então coloca de volta agora. Ele colocou de volta. Você vai ver isso nos versículos 7 e no versículo 7 e um pouquinho no 8. E coloca a mão de volta e ela torna, e quando ele tira, ele vê a mão dele normal, torna a ser curado. Aí Deus diz para ele: mas se ainda eles não acreditarem no primeiro, segundo, vamos dar um terceiro sinal. Então você vai tirar um pouco de água do Nilo e jogar na terra seca. Quando você jogar, essa água vai se transformar em sangue. Era Deus já dizendo o que ia fazer lá na frente. Aí, queridos, quando Moisés viu todos esses três sinais, Deus falando com ele, ele vai dar a sua segunda desculpa para não ir. Olha só o que Moisés vai dizer: Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Alguns acreditam que Moisés seria gago, tinha dificuldade na fala. Então ele já dá essa segunda desculpa para Deus. Agora a gente se apresenta diante de Deus como se Deus não conhecesse das nossas limitações. Deus nos chama, nos dá sinal para Ele. Ele ainda se apresenta diante de Deus como se Deus não conhecesse a limitação dele. E Deus disse então para o Senhor, então disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Moisés, fui eu que te fiz. Eu sei que você, Moisés, é pesado de língua. Eu sei que você, vamos dizer se realmente ele é, eu sei que você é gago, eu sei que você tem dificuldade na fala. Fui eu que te fiz, camarada. Se eu te fiz e eu estou te chamando, é porque eu sei que eu posso fazer com você. Aí Moisés vem com a terceira desculpa. Respondeu, porém, Moisés, lá no versículo 13: Senhor, peço que envie outra pessoa. Na verdade ele não queria ir, queridos. Será que era medo? Será que era ele estava com medo de voltar lá e morrer? Só que Deus já havia falado para ele, Deus vai falar para ele, aqueles que querem te matar já estão todos mortos. Quem procurava te matar pelo aquilo que você fez, todos eles já morreram. Então ele estava ou com medo ou com algum senso de incapacidade. Ele dá essa terceira pergunta até Deus se irritar com ele. Então, 14, então o Senhor se irou com Moisés.
Peraí, eu tô dando sinal, eu tô chamando você, eu mesmo tô falando com o cara e ele ainda está se negando aí, está se negando aí a cumprir o meu propósito. E Deus tirou. Então Deus disse para ele: olha, você não tem um irmão lá, um levita, Arão, eu vou colocar ele como seu porta-voz. Vou colocar ele como seu porta-voz. Tudo que você precisar falar, ele vai ser o seu porta-voz. É como se Moisés falasse em outra língua e o seu irmão entendesse e repassasse para aqueles que Moisés precisasse falar, tanto com o povo de Israel como o faraó e os conselheiros de faraó. Então Moisés entende agora, né? A partir daquele momento ele viu que não adiantava mais dar desculpa, que Deus já estava realmente decidido que iria usar ele. E ele volta para o seu sogro, né, e conta ali para o seu sogro que precisava voltar para o Egito. E o seu sogro disse: vai em paz. Ele pega a sua mulher, os seus filhos, coloca num jumento e carrega a sua vara e fazer a obra do Senhor, cumprir o ID do Senhor, cumprir o propósito do Senhor. Só que algo interessante vai acontecer lá antes disso, no versículo 21, o Senhor continua a falar com Moisés: quando voltares, tenha cuidado de fazer diante de Faraó todas as maravilhas que eu concedi, ou seja, aqueles 3 sinais que eu concedi, tenhas cuidado em fazer. Olha só o que Deus vai dizer para Moisés: mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar ele o povo. Deus estava querendo ter um tratado com o faraó por tudo aquilo que ele fez com o povo. E ele, toda a descendência dele, os antepassados dele, que fizeram torturar ele, Deus iria julgar eles naquele momento. E Deus ia endurecer, eles não iam permitir de um jeito nenhum. Então Moisés vai para um propósito, vai para uma obra, sabendo que tudo que ele ia falar não ia adiantar, que ele realmente não ia deixar sair. Só que olha que interessante, eu já disse que o meu filho, eu já disse que deixe meu filho ir para prestar culto, mas você não quis deixá-lo ir. Deus já estava trazendo uma narrativa que eles iam falar lá na frente, porque Deus disse: olha, você vai dizer para eles que o Israel é o meu primogênito, o meu primeiro filho, e você não deixou eles ir para adoração, então eu vou matar o seu filho primogênito. O que vai acontecer na última praga, Deus já estava dizendo para Moisés que ia acontecer. Você está entendendo? Então imagine Moisés cumprindo cada propósito de Deus ali, lançando todas as pragas, mas sabendo que não ia ter resultado, que realmente Faraó não ia deixar, que era somente na última praga que Deus ia, somente quando Deus matasse o primogênito deles é que eles realmente iam deixar o povo de Israel sair do Egito. Agora, esse fato interessante que eu queria falar para vocês, que eu estava já antecipando, pulando até alguns versículos, lá no versículo 24, Moisés ele estava numa hospedaria. Olha só, numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Olha só, ele recebeu uma mensagem de Deus, um propósito de Deus para ir cumprir o ID, para cumprir esse propósito. Só que quando ele está no caminho, que ele está numa hospedaria, Deus vai ao encontro de matá-lo. Opa! Mas que estranho. É porque Moisés não havia circuncidado os seus filhos. Talvez porque Moisés ele viveu mais da metade da sua vida no Egito, sobre os costumes e a cultura egípcia. Viveu a outra metade da sua vida na Midian, longe dos costumes de Israel. Ou ele não sabia. Segundo ponto, ele era casado com uma medianita, que seria fora da cultura hebreia. Então talvez ela não permitira que circuncidasse seus filhos. Só que Deus havia um pacto, e esse pacto tinha que ser cumprido. Então ali também Deus tinha outro propósito, para mostrar para Moisés também que era melhor Moisés temer a Deus, em obedecer a Deus, do que temer confrontar Faraó. Então ele precisava cumprir os propósitos que Deus ele requer obediência. E Deus então só não matou porque a esposa de Moisés pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio dos seus filhos, né? E ali circuncidou os seus filhos. Então o Senhor, né,
não matou seus filhos. E nisso, no versículo 27, Deus já fala com Arão lá no Egito, vai de encontro ao seu irmão que ele está vindo, e eles se encontraram ali, se beijaram, e Moisés contou tudo que o Senhor já havia falado para ele no Monte Horebe, e dando-lhe todas as instruções. Arão pega Moisés, leva diante do povo. Moisés apresenta todos os sinais que Deus havia dado para ele no Monte Horebe, e o povo então crê que realmente Moisés é o enviado para ser o libertador de Israel. Olha o versículo 30 como termina. Arão contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir a seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Então o povo adorou. Então Moisés ali trouxe o povo à adoração devido aí os sinais que ele recebeu de Deus. E Arão ali já estava cumprindo o seu papel de porta-voz de Moisés. Tá bom, queridos? Tenha um ótimo dia de trabalho. Deus abençoe a tua vida e que esse dia de hoje seja especial para você. Deus abençoe e até o próximo vídeo.